Olá, tudo bem? Se você entrou nesse vídeo, significa que o seu ex-melhor amigo traiu a você e todas as pessoas que você conhece e ainda teve relações com a sua mulher sem o consentimento dela. E com isso, ele se tornou um ser divino com uma existência que transcende dimensões, se tornando demiurgo... Ah, peraí, troquei de roteiro. E agora que ele retornou à forma física, você percebeu que não consegue atingi-lo porque seu cérebro é burro, ou porque ele possui completo controle sobre o espaço em volta de si. Não precisa ficar tristinho, porque hoje eu vou te dar soluções para o seu probleminha com seu ex-colega aí. Mesmo que ele seja uma divindade capaz de controlar o espaço e ter poderes além sobre a vida e a morte, ele não deve ser impossível de matar, né? Então por favor já deixa um like e se torne um subscrevido, é nóis. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já... Uma das teorias mais populares sobre a possível luta entre o Guts e o Phantom é fazer a mesma coisa que o Skull Knight fez com a sua espada, mas na Dragon Slayer, a cobrindo de berrelites, o que vai permitir ao Guts fazer cortes interespaciais com a sua arma, algo que foi demonstrado pelo próprio Skull Knight. O problema é que também é demonstrado pelo próprio Caveirão, é que isso não parece ser tão efetivo contra o Phantom, mas mesmo assim é algo muito popular entre os fãs e existe um monte de animações e desenhos retratando o fim de Berserk dessa forma. E eu creio que o pensamento disso vem do fato de que o Kentaro Miura não iria desenvolver sobre o Skull Knight comendo berrelites para fazer a sua espada ficar tão maneira durante vários capítulos à toa, né? Então eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte: todos os membros da Mão de Deus são extremamente poderosos, mas eles não parecem ter os mesmos poderes não. Cada um parece ter um controle sobre o véu da realidade do espaço diferente. Cada um parece ter o seu próprio poder de X-Men, né? Tipo esse arrombado aqui que tem um controle sobre o tempo, mas ele parece ser só capaz de mostrar o que aconteceu no passado, ou seja, o poder do cara é te dar um fodendo flashback. Mesmo assim, se ele fosse um inimigo de Jojo, ainda demoraria uns 5 episódios para acabar com ele. O Phantom é capaz de controlar o espaço e o Void consegue transportar objetos pelo espaço. Então eu creio que a arma do que o Skull Knight fez com o Berrelite foi para especificamente passar por cima do poder do Void e atingi-lo com uma lâmina que atravessa o véu de seus portais. Então ou o Guts não iria fazer isso porque esse é o caminho do Skull Knight de lutar contra o Void, ou ele vai fazer algo parecido com a Dragon Slayer, mas para matar o Griffith, o que é muito mais viável. De qualquer jeito, isso só vai acontecer para mim se o estúdio Gaga quiser fazer um fanservice do caralho, porque de resto uma luta direta entre o Guts e o Griffith só com o Guts bufado não parece uma boa ideia pela simples natureza do poder divino do Phantom. Algo a mais tem de ocorrer para eles conseguirem lutar de igual para igual. Não é surpresa para ninguém que a magia é algo muito importante para a parte atual de Berk. Ainda mais agora que as bruxas todas ficaram sem lar graças aos últimos eventos, e é óbvio que alguma maluquice mágica vai acontecer no final da história. Se você não leu o último capítulo, saiba que a única informação importante dele é que logo logo vai acontecer uma guerra entre Kushans e o bando do Falcão Milenar. Ou seja, o pau vai comer e vamos tentar fazer uma abertura até Griffith passando por cima do seu exército, e é imaginável que isso será possível com a ajuda dos bruxos que estão querendo Minha Casa Minha Vida dos Kushans, mas existe na verdade um fato temático mais profundo sobre esses feiticeiros estarem contra Griffith e seu exército. Você geralmente enxerga a história atual de Berserk como sendo a do Guts, que representa o mundo comum, o mundo dos humanos, contra a fantasia trazida pelo Griffith para forçar a todos a irem debaixo de suas asas por estarem desamparados, né? E ele é o único que possui o poder para lutar contra essas criaturas mágicas que ele mesmo trouxe ao mundo. Parando para pensar, é tipo o plano do Síndrome, só que deu certo. Mas essa é a visão levando em conta que o mundo normal de Berserk é o nosso mundo, mas essa não é a realidade. Há muito tempo há o desenvolvimento sobre como os deuses antigos, os espíritos que guardavam a terra, o ar e tudo que nela envolvem foram aos poucos sendo demonizados pela igreja e foram perseguidos, e seus templos foram destruídos, e em cima deles foram construídos casarões de pedra fria conhecidos como igrejas. E esse conflito da fé nova contra os costumes antigos continua, pois aquela fé foi destruída junto do Morgus e ela foi substituída pela fé do Falcão Milenar. Quando ele renasceu na Terra, ele trouxe junto um distúrbio na força que trouxe criaturas sombrias à luz, como os Trolls, e depois que ele conseguiu todo o seu poder ao matar o Ganisha, ele trouxe completamente a fantasia à tona. Mas no arco nomeado de fantasia, nós vemos uma ilha ainda dominada pelos antigos senhores da Terra, e ela também é uma terra de magia com criaturas fantásticas. Então, na realidade, a Mão de Deus pretende substituir os antigos espíritos por eles mesmos. Se você perceber,
a mão de Deus é contra a natureza, todos os seus poderes parecem quebrar as leis do mundo, como manipular o espaço, manipular o tempo, e sempre que alguém pede por algum de seus poderes, eles alteram o seu corpo e a sua mente, o trazendo para um estado não natural de seu ser. Já os espíritos estão todos relacionados à natureza. Eles não quebram as leis delas, eles apenas emprestam sua força a quem gentilmente pede e necessita. Não há necessidade de sacrifícios e de você ir contra a sua natureza e matar os seus amados. Então a religião toda é um plano de longa data da mão de Deus para enfraquecer os seus rivais e dominar aquele mundo. Então os magos agora são a resistência contra essa nova fé que quer destruí-los, e por isso que temos que ver umas magias brabas até o final da história. E claro que a mais importante em algum momento vai vir da própria Farnese, não importa o que ela vai fazer, só importa que ela vai. Rickert é um ex-membro do Bando do Falcão e ferreiro em tempo integral. Foi o único a conseguir machucar o Griffith durante a série, bem, o segundo a conseguir, mas ele fez isso depois que ele se tornou Fento, o que é bem mais impressionante que o Quasimodo aí. Então isso significa que ele é simplesmente built different. Se o Guts quiser matar o Griffith, ele precisa segurar o Rickert pelas pernas e dar um bonk na cabeça do fanboy favorito dos anti-lacração. Mas eu pessoalmente não levaria para esse lado não. O Rickert era um personagem que não possui uma verdadeira motivação, quase como o próprio Guts durante a Era de Ouro. Só que pior, porque ele não sabia que precisava de uma. Depois que o Goldo faleceu, ele passou a simplesmente tentar sobreviver e tentar salvar sua nova irmãzinha Erika. Mas ele sempre parecia meio nostálgico sobre os tempos do Bando do Falcão. E antes da cena das espadas na colina, ele nem sabia o que tinha acontecido de fato. Então o posicionamento dele na história parecia incerto. Ele parecia ser capaz de perdoar o Griffith ainda e se juntar a ele de novo. E esse é o sentido do tapa dele. Libertação. Ali ele se libertou da sua conexão com o Griffith. Isso não significa que o Rickert passou a odiar o Griffith. Ele, na verdade, nega a conexão do Falcão da Luz com o Bando do Falcão original, deixando claro que o Falcão da Luz não era o homem que ele admirava e seguia. E o tapa, ele é claramente mais moral do que qualquer coisa. Ele é impactante porque ele justamente sela o personagem do Rickert como um dos mocinhos, e não só porque ele atingiu o inatingível, porque quando o Griffith está entre os seus fiéis, ele é um Messias, ele é o Deus nascido homem, a identidade dele é a de Jesus Cristo, e não a do Espírito Santo, inquebrável e infinito. Ele é um milagreiro, e por isso que não fazia sentido ele usar os seus poderes de Deus ali, ainda mais contra um tapinha do Rickert. Por isso eu não enxergo nenhum pouco esse momento como uma possível solução para derrotar o Griffith, mas apenas como um momento de exaltação do Shed do Rickert. É um fato que o Griffith se acha a última bolacha do pacote, o último gole da Coca-Cola, porém ele não necessariamente é. Sim, ele é um membro da mão de Deus, o que o torna líder de todos os apóstolos, mas entre os membros eu não acho que ele seja o mais importante. Isso aqui é a parte menos embasada do vídeo, uma teoria de algo que seria legal se acontecesse, que é alguma traição dentro da própria mão de Deus. Talvez os outros membros enganem o Griffith traia o resto, ou todos eles serão traídos pelo próprio Void. A ideia é que o status de divindade do Griffith seja algo temporário, para que a mão de Deus possa fazer algo específico no mundo, algo como um gigantesco sacrifício numa enorme cidade que acabou de ser erguida. O Void é o mais provável de fazer algo, pois ele é o único que realmente parece possuir conhecimento sobre a causalidade. Os outros membros são mais debochados sobre esse conhecimento, mas sempre que algo sai do previsto eles ficam em choque. Menos ele, que sempre parece estar no controle da situação. Outra pista é que no flashback do Skull Knight vemos membros diferentes da mão de Deus, o que indica que os membros da mão de Deus são rotativos. Talvez o Griffith fique cego com o poder e aspire se tornar o rei dos deuses e quebra a cara, ou o próprio Void faça algo engraçado. É quase certo que Falconia será sacrificada em algum momento, mas não sabemos se será pelo Griffith tentando alcançar um cargo maior ainda no Discord da mão de Deus, ou pelo Void para realizar um plano de dominação total dos humanos, já que a cidade parece ser uma arca de Noé inversa. Nesse ponto, só o tempo dirá. Eu acho que se você souber de algum aspecto importante da lore que me escapou, por favor compartilhe e vamos para o ponto que eu sei que vocês gostam e estavam esperando.
isso, o Moonlight Boy, ou o Leque da Lua, se você for crer, é o filho do Guts com a casca que foi amaldiçoado pela pica do Fento. Então foi gestado pelo ovo do mundo e nasceu junto do Griffith, dando um corpo físico para o Fento. Mas em noites de lua cheia, ele acaba se transformando no garoto e por isso que chamamos ele de Moonlight Boy. E há a ideia de que o Griffith, ele planejou tudo isso dele se fundir ao corpo da criança do Guts para atormentar ele, porém pela própria descrição do Griffith de como é a experiência de ser o Moonlight Boy, dá pra ver que é muito mais um caso de lobisomem, né? Só que ao invés de se transformar num lupino, ele se transforma numa criança homem. E dá pra perceber que o Griffith e o Moonlight Boy, eles se afetam, porque o Griffith aparentemente possui um certo afeto pela casca desde que ele renasceu, e o Moonlight Boy é claramente um ser divino, né? Por conta de tudo isso, né, eu acredito que o Griffith sequestrou a casca nos últimos capítulos, muito mais por uma questão de necessidade por ele pela casca, do que para afetar o menino Gustavo, apesar de ter sido bem sucedido nisso. Se fosse esse o caso, ele teria feito isso lá na cena das espadas da colina, que teria sido muito mais efetivo. O mangá teria sido inteiro sobre isso, mas não foi o caso. Agora que ele já possui uma cidade para governar e tudo o que ele queria, acho que meio que agora ele resolveu ir atrás dessa missão secundária dele ser o Moonlight Boy e resolver esse problema deixando a casca por perto num transe, pois ele provavelmente é mais vulnerável viajando por aí na forma do Moonlight Boy. Por isso, a conclusão que muitos chegam sobre o que pode acontecer sobre isso é que fatidicamente o Guts vai ter de matar seu filho para ou concretizar sua vingança ou ao menos retirar a forma física de Fento do mundo. E seria sim um final adequado para Berserk, algo que nós desejamos como leitores, mas que ao mesmo tempo não da maneira que queríamos ou que gostaríamos que acontecesse. Um agridoce perfeito para um final de uma história sombria como Berserk necessita. Mas será que Berserk ainda é essa história sombria toda? Sabe, eu não estou muito convencido que isso ainda é uma resposta digna do final de Berserk. Sim, essa já foi uma história sombria onde a cada capítulo alguma escrotidão absurda acontecia, mas já faz tempo que Berserk não é assim o tempo todo. Acho que Berserk não é nem mais um Dark Fantasy, sendo mais categorizado agora como um High Fantasy mesmo. Os demônios, que são apenas seres corrompidos, não são mais o único tipo de criatura mágica que vaga pela Terra. Mas claro que a história não é toda de luz. Pode ser que o Guts tente matar o Moonlight Boy, sim, seja um ponto da história isso, mas é pra isso que a casca ainda existe dentro dela também, pois é óbvio que ela é contra isso, e talvez no fim nós tenhamos que botar a fé no Menino da Lua, talvez o Guts tenha que botar a fé no Menino da Lua. O Guts é um personagem que por muito tempo ele se vê egoísta, ele se vê medroso, né? Ele não quer ter relações e laço com outras pessoas, e o seu caminho é para aceitar essa ajuda de seus companheiros, e talvez o passo final para isso seja não pular para cima do Falcão quando ele o vir, assim como ele fez em todas as vezes que falhou, e na realidade confiar na força de seus companheiros para que eles juntos consigam realizar algo muito maior e inacreditável, e talvez até mesmo confiar na força de seu próprio filho, e ele durante toda a história demonizou, de fazer algo completamente inesperado sobre o Fento. Enfim, se você tentar todas essas opções e nenhuma delas der certo para matar seu ex-colega, é melhor ligar para o técnico, pois eu não sei se realmente o Griffith vai morrer no final de Berserk, mas eu tenho certeza que o Falcão da Luz vai tomar um baita tombo em direção à escuridão. Ora pois, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta aí alguma teoria que eu tenha acabado me esquecendo, e muito obrigado ao Alan Senna por ter se tornado mais um membro deste belo canal aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até mais! Penando pra fechar o portão.